Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre coleta de dados automatizada e integração contínua utilizando o GitHub Actions. E eu vou mostrar vários exemplos usando o pacote Mananciais. Se você quiser conferir essa apresentação ou acompanhar com ela está disponível nesse link aqui, abaixo no vídeo. E essa apresentação tem vários links também, referências. Então é bem legal se você conseguir acessar ela para acompanhar o conteúdo. Bom, vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Atualmente eu faço doutorado em ciência ambiental na Universidade de São Paulo, na USP. E eu faço parte de várias comunidades de R, na organização de eventos, desenvolvimento de pacotes, na escrita de livros, enfim. Aí eu acabei deixando os logos de cada uma dessas coisas aqui e todos eles são clicáveis. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre a Curso R, você pode clicar aqui. Sobre a Arlade, você pode clicar aqui. Enfim, todos são clicáveis. E qual que é o objetivo dessa palestra, né? O objetivo é introduzir o conceito de GitHub Actions. Então, pensar para que serve GitHub Actions, quais são os pré-requisitos para usar GitHub Actions, onde a gente consegue buscar mais informações sobre isso. E para isso, o pacote Mananciais vai ser um exemplo. E o objetivo não é transformar ninguém em ninja em 20 minutos. A apresentação tem um tempo bem curtinho, então o conteúdo vai ser uma introdução mesmo. Bom, e para falar um pouco de GitHub Actions, eu queria introduzir um pouco sobre o pacote Mananciais, que é um pacote que eu desenvolvi, e ele disponibiliza dados dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então, se você quiser saber qual que é o volume armazenado nesse reservatório, se você quiser saber o volume de chuvas em algum dia específico, enfim, esses dados estão disponibilizados lá. E por que esses dados são importantes? Na região metropolitana de São Paulo, tem mais de 21 milhões de habitantes. E também essa região sofreu com uma crise hídrica no período de 2014 a 2015, né? Então, esses dados foram muito importantes na época e continuam sendo, principalmente pela mídia, para divulgar a situação da crise na época. Então, esse dado do volume armazenado nos reservatórios é muito usado por pessoas pesquisadoras e pela mídia para divulgar a situação do abastecimento público na região metropolitana de São Paulo. E esses dados, eles são originalmente disponibilizados no portal dos mananciais da Sabesp, que esse é o link do portal. Esse é o site. Se a gente clicar em situações dos mananciais, a gente consegue ter acesso aos dados para cada dia. Então, no sistema Cantareira, por exemplo, hoje o volume operacional é 48,4%. Enfim, os dados estão lá. Mas quais são as dificuldades? Primeiro que essa página não apresenta um botão para a gente fazer download e a gente precisa acessar dia por dia que a gente quiser os dados. Então, eu não consigo fazer um filtro de um período de data aqui, né? Outra coisa é que tem uma outra página e a gente consegue fazer um outro tipo de pesquisa e fazer o download. Mas assim, eu já testei esse site e se você faz um período muito largo de data, ele dá erro. A gente só consegue acessar um sistema por vez. E o formato que ele disponibiliza é um arquivo sem extensão nenhuma. E se a gente abre, ele é um XML. Enfim, para pessoas que não estão acostumadas com programação, isso não é muito convidativo para acessar os dados, né? Bom, eu comentei. Se a gente faz uma consulta de longos períodos, o site trava e não funciona. E outra coisa é que os dados são atualizados todos os dias de manhã, então é interessante que a gente consiga acessar esses dados periodicamente, seja uma análise em algum relatório automatizado, sem que a gente tenha que entrar no site, baixar novamente o arquivo, abrir. Nesse caso, se a gente quisesse um relatório com vários reservatórios, a gente teria que baixar cada uma dessas bases, importar, fazer um join, enfim. Então, para facilitar isso, o pacote foi desenvolvido. Então, o que o pacote Mananciais faz? Ele disponibiliza os dados atualizados diariamente que estão na página de situações dos mananciais. Então, são esses dados aqui.
Esses dados são disponibilizados nesse pacote. E aí, ele disponibiliza também um arquivo XLSX, que a gente consegue abrir em Excel, e o .csv, que é um formato tabular muito comum. Então, a gente consegue abrir nessas três formas, né? Nesses arquivos que tem links disponíveis e também usando uma função chamada dados mananciais. E como que isso é feito, né? A Sabesp disponibiliza esses dados em uma API, e é uma API que não foi documentada, então foi necessário um pouco de exploração da API para conseguir usar, e todos os dias esses dados são atualizados, todos os dias de manhã. Então, o pacote mananciais tem uma função que se chama atualizar dados, e o que essa função faz? Ele verifica essa versão que a gente já tem salva, verifica quais são os dias que os dados não estão atualizados, e para esses dias ele acessa a API e busca os dados atualizados e incorpora na nossa base que a gente já tem. E como a gente consegue fazer isso sem que seja necessário que eu entre no projeto do R e execute e salve, envie, enfim, faça isso todos os dias, né? A gente faz isso com o GitHub Actions. E o GitHub Actions é uma coisa muito legal que ajuda a gente a automatizar tarefas. Bom, esse é um comentário pessoal, é uma coisa muito subjetiva, mas GitHub Actions é a coisa mais útil e interessante que eu aprendi nos últimos meses. Então, até por isso que foi o tema que eu escolhi submeter para esse evento, porque é uma ferramenta muito legal que possibilitou que eu fizesse projetos que anteriormente eu não conseguia fazer. Que eu tinha ideias, nossa, seria legal fazer isso, mas eu não conseguia colocar isso em prática. Então, o GitHub Actions me ajudou a fazer isso. Para a gente usar GitHub Actions, tem alguns conhecimentos prévios que são importantes. O primeiro é GitHub. Porque o nosso projeto precisa estar em um repositório no GitHub para que a gente consiga usar GitHub Actions, que é um serviço da GitHub. Outra coisa que é interessante a gente saber é usar pacotes em R. Não é nada muito avançado, nada muito... A gente não precisa saber criar um outro tidyverse, por exemplo. E por último, são os testes unitários. Isso é muito opcional, porque nem todos os projetos que a gente trabalha usam testes unitários. Se esse projeto que você trabalha usa testes unitários, a gente consegue fazer uma checagem do pacote e também fazer uma avaliação da cobertura de testes. E nos slides finais eu coloquei referência para cada um desses assuntos que são pré-requisitos. Bom, agora eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a ideia do GitHub Actions e alguns conceitos importantes. O GitHub Actions, simplificando um pouco, são uma série de passos que a gente quer que o computador execute. E não é o nosso computador, tá? É um computador vinculado ao GitHub. Então, esses passos vão ser ativados por eventos. Então, o que é um evento? Conceitualmente, o evento é uma atividade que aciona um fluxo de trabalho. Então, o que pode ser considerado um evento? Eu coloquei aqui 3 exemplos. Então, um primeiro exemplo é quando a gente faz qualquer mudança no nosso código do repositório e faz um push, que é um envio das mudanças para o repositório, isso pode ser um evento que aciona um workflow. Outra coisa pode ser eventos programados. Por exemplo, algum dia, algum horário, todos os dias de manhã, uma vez por mês, esse tipo de coisa. Isso também pode ser um evento. E aí, quando isso acontecer, vai acionar o fluxo de trabalho. Um terceiro exemplo é quando outra pessoa faz uma contribuição no código através de um fork e um pull request. Então, quando a pessoa envia essa sugestão de mudança no repositório, isso também é algo que pode ativar o fluxo de trabalho. Bom, a gente falou do evento e agora o trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho, ele usa etapas para controlar a ordem que as ações vão ser executadas. Nesse exemplo, essa imagem, esse diagrama foi feito pensando num workflow, num fluxo de trabalho. Quando eu falar workflow e fluxo de trabalho são coisas sinônimas, tá? É apenas uma tradução. Nesse exemplo, o workflow é a verificação do pacote. Quando a gente executa o DevTools check, por exemplo. Então, nesse caso, o evento vai ser acionado e aí o trabalho vai conter as instruções do que vai ser feito. Então,
o trabalho vai ser iniciado, vai instalar as dependências, que são todos os pacotes necessários, vai fazer a verificação do pacote, vai limpar o ambiente após o trabalho e finalizar o trabalho. Isso é um exemplo. E o trabalho é essa descrição das tarefas que vão ser feitas. Então, assim, em resumo, o fluxo de trabalho é esse conjunto de evento e trabalho. E eles estão representados em arquivos .yaml, que é esse .yaml. Então, esse arquivo .yaml, ele tem essa descrição dos eventos e tem a descrição dos trabalhos. Essa imagem corresponde ao diagrama do slide anterior e ele está disponível nesse repositório aqui. Eu acho que é uma boa hora para comentar sobre esse repositório, porque é um repositório na organização rlib e é um repositório que contém vários exemplos de GitHub Actions para pacotes em R. Então, eu nunca aconselho que alguém faça um código de GitHub Actions do zero na mão. Não conheço pessoas próximas a mim que fazem isso. Geralmente, a gente pega algum exemplo que já funciona e adapta. Seja daqui ou seja de algum outro repositório que a gente já fez e já deu certo, enfim. Aqui já tem códigos que outras pessoas já testaram e já funciona, e para vários exemplos diferentes. Então, esse tipo de coisa já está prevista aqui e tem códigos feitos para isso. Então, não vamos inventar a roda, vamos aproveitar os códigos que já estão prontos aqui nesse repositório maravilhoso. Então, alguns exemplos do GitHub Actions nesse pacote específico, né? Em todos eles eu deixei o link para a gente conseguir ver a página do Actions. E o primeiro é a atualização da base de dados, que é a coleta automática dos dados. Então, como é que eu configurei? Eu peguei um desses exemplos no repositório Actions e adaptei para o que eu precisava. Então, nesse caso da coleta automatizada de dados, os eventos são todos os dias de manhã, vai ser executado, e também sempre que houver um novo push no repositório, sempre que tiver um novo envio de código, ele vai executar. E quais são os trabalhos escritos nesse workflow? O código que é executado está nesse link, mas o que ele faz? Ele verifica se é necessário atualizar a base, e se for, ele atualiza a base, disponibiliza a base no pacote, exporta um CSV e um XLSX, atualiza o README e atualiza a página inicial do pacote. E é essa aqui. Então, essa página costuma estar atualizada, por quê? Porque quando ele atualiza a base de dados, ele também atualiza a página do pacote. Hoje é dia 23 e a página está atualizada com os dados do dia 23. Então, aqui tem os dados atuais. E esse é o site desse pacote. Agora, voltando. A segunda parte, que é o que eu acho mais interessante e importante, e que tem a ver com a parte de integração contínua, é que tem um Actions que faz a checagem do pacote e execução de testes. Dentro do meu pacote eu tenho vários testes descritos, então sempre que eu tiver uma mudança no código do meu repositório, um novo push, o GitHub Actions vai executar todos esses testes. Então, se eu fizer alguma modificação que quebre algum desses testes, eu vou receber e-mail avisando que eu quebrei coisas que eu preciso corrigir. Então, isso é muito bom para manter o código funcionando perfeito, redondo. E isso é similar ao DevTools Check. Então, ele vai fazer uma checagem geral do meu pacote e também vai executar todos os testes que estão presentes lá. Então, isso, para fazer essa execução de testes, é legal que você saiba um pouco sobre testes unitários, né? Mas se você não tiver testes, usando isso, a gente consegue fazer um DevTools Check, uma checagem geral do pacote, mesmo sem testes. Outra coisa interessante é que já existe uma função que faz todo o setup desse Actions, que é a Use GitHub Actions Check Release, e tem outras opções também que dá para você ver aqui no repositório
da rlib. Então, se a gente usar essa função, ele já faz toda a configuração do GitHub Actions para fazer a checagem do pacote de execução de testes. Assim, é maravilhoso. É o mais tranquilo de configurar. Usa essa função e o seu pacote já vai estar com esse check. Mas cuidado para não enviar mudanças que quebrem o seu pacote, porque se você quebrar, você vai receber e-mails, e isso pode ser um pouquinho irritante no começo, porque é comum que a gente erre no começo quando tá usando GitHub Actions. Então, bom, a gente pode receber muitos e-mails no começo. Outra coisa é a avaliação da cobertura de testes. Eu não vou explicar muito sobre a cobertura de testes, mas tem uma função que se chama Code Curve do pacote Cover, que ele faz essa avaliação de cobertura de testes, ele dá uma porcentagem do código das suas funções que está coberto por testes e deixa isso assinalado na página do seu repositório, por exemplo, como aqui. Aqui tá falando que 86% do código das minhas funções está coberto por testes. Então, se eu clicar aqui, a gente consegue ver um pouquinho sobre isso. A gente consegue verificar qual é a função que tem poucos testes. Então, atualizar dados é uma função que eu preciso criar mais testes. E quais são as linhas que não estão sendo testadas. Então, eu preciso, por exemplo, essa função não tem nenhum teste e eu preciso criar testes para isso. Então, eu acho essa ferramenta muito legal. E compensa muito a gente aprender testes unitários e fazer esse tipo de configuração. Então, para a gente conseguir ter um GitHub Actions que faz a avaliação de testes, a gente usa essa função também. Tem uma função que já arruma tudo isso para a gente. E qual que é o evento que ativa isso? Toda vez que a gente enviar código novo no nosso repositório, no caso do Mananciais, né? Toda vez que tiver uma nova modificação, ele vai fazer uma avaliação da cobertura de testes, que é semelhante ao que essa função faz. Bom, falei um monte. E quais são os recados principais, né? As conclusões. GitHub Actions não é algo que eu considero trivial, algo simples de aprender, mas eu acho que é algo que facilita muito o nosso trabalho, então vale muito a pena. O Júlio Terecente, ele também teve uma palestra aceita no SIR, e ele vai mostrar, na prática, como a gente configura um projeto com GitHub Actions. Ele vai desde o momento que a gente cria um pacote até o GitHub Actions funcionando. É muito legal. E ele usa um exemplo que tem relação com esse evento. Então, recomendo vocês assistirem a palestra do Júlio. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu recomendo postar no Discourse. É lá que eu respondo dúvida. Às vezes as pessoas me mandam no pessoal e eu peço para as pessoas postarem lá, para eu responder por lá. E a mensagem principal sobre GitHub Actions é normal não acertar de primeira. E é normal que não acerte na primeira, na segunda, na terceira. Pode ser que demore muito pra gente acertar. Pra mim, foi um percurso não muito linear. Mas acho que a mensagem principal é a perseverança. Vamos lá, continue a nadar, que eventualmente dá certo. Peça ajuda. E é isso. Bom, aqui são as referências de leitura que eu prometi no começo. Então, são todos clicáveis. Você pode ver, tem referência sobre GitHub, sobre pacotes, sobre GitHub Actions, sobre testes unitários. E aí eu fui meio que organizando por blocos de dificuldade, né? E eu queria muito agradecer às organizações que eu faço parte, a Universidade de São Paulo, a FAPESP, o projeto temático da FAPESP que eu faço parte, que é o MacroAmp. E eu também gostaria de agradecer muito ao Curso R, porque se não fosse a ajuda da equipe da Curso R para montar esse pacote, para me ajudar com GitHub Actions, para me ajudar com o código inicial para acessar a API, esse pacote não existiria. Então, agradeço muito as pessoas que fazem parte lá da Curso R. E muito obrigada, essa apresentação foi criada com R, aqui tem alguns pacotes que eu usei, e aqui são as minhas redes sociais se você quiser falar comigo. Tchau, tchau!